Bom, gente, boa noite a todos. Aqui, eu não sou o Marcos Santos, programação, meu nome é Rafael Berenjini, eu sou coordenador da inovação e direito, estou aqui só para fazer as boas-vindas ao evento profissional e agradecer realmente são pesquisas significativas de ensino e pesquisa que tem como norte a migração e esse tipo de financiamento. Então, se não pesquisa, não faz pesquisa, não pesquisa, tem muita gente, né, direito de economia, trabalhando junto, né, para pensar o impacto de algo que tem relevância pública e acho que a condição da escola, né, de trabalhar com toda a área de conhecimento aqui, criação para ajudar a sociedade a pensar sobre seus problemas públicos, né, o tipo de atividade que começa isso que acho que torna sentido para vocês. Agradecer tudo aqui, já que eu participo, né, só obrigado. Boa noite a todos. Assentam, diretor da Perspectiva, empresa de Public Affairs. Agradecer em nome da Prospectiva a parceria com vocês. Isso é um trabalho que, para a gente está até comentando aqui anteriormente, é muito significativo a forma pela qual se formata decisões, regulações públicas em várias áreas, e a sensibilidade que tem isso para o futuro da economia do Brasil. Nós estamos falando de várias áreas onde a gente sabe que a regulação no Brasil é, em geral, ruim, às vezes capturada, às vezes não necessariamente ruim por falta de qualidade, mas capturada por alguns grupos de interesse, etc. E tendo parceria com institutos igual o INSPER, eu acho que a gente consegue trazer qualidade para esse debate. Essa área na qual o Vivar, Paulo atuam, Silvia e LCA, etc., essa capacidade de conversar econômico com o direito, da regulação econômica, da análise econômica do direito, eu acho que é fundamental e é um prazer para a gente estar colaborando com isso. O que a gente pensou nesse trabalho, nessa parceria com você especificamente, é, de alguma maneira, colaborar para ter mais inputs de análise econômica em cima de uma regulação desse mundo da economia digital, que acaba tendo muito mais peso do lado jurídico do que o lado econômico. Então, acho que a nossa motivação foi tentar contribuir para aumentar a densidade da análise econômica dessas regulações. Isso é verdade para todas as áreas da economia. Quando a gente trata de economia digital, acho que estou falando realmente aí do futuro do Brasil. O último ponto que eu queria mencionar nessa introdução e um pouco da nossa visão aí, para comentar, acho que o primeiro de outras parcerias que a gente espera ter com você, é que a gente vê esse mundo da economia digital, do ponto de vista de governança e regulação, avançando de maneira razoavelmente boa. Quando você vê o marco civil da internet, é um marco importante. Quando você vê a governança que se instalou no Brasil, interessante. Mas quando você vê, por exemplo, a LGPD, a gente já tem um olhar mais crítico com relação à forma pela qual se desenhou essa regulação. Talvez até pelo lado mais difícil da análise econômica derivado, vou dizer, dos princípios que orientaram essa norma, né? E aí, obviamente, agora que nós estamos debruçados mais especificamente sobre a questão do controle de conteúdo, da fiscalização privada de conteúdos de rede, eu acho que aí vai na mesma linha o nosso intuito de tentar fomentar cada vez mais essa business economy, né? O impacto, a análise econômica dessas regulações. Então, de novo, é um prazer aqui ter vocês como parceiro. Temos uma aposta aqui, vai ser a primeira, vai ser a primeira de várias, né? Não vai ser a única e nem a última que a gente está fazendo hoje.
Mas é isso, é basicamente fazer na abertura esse agradecimento da perspectiva por essa parceria com o INSPER e com a agenda do país. Obrigado. Bom, boa noite a todos e a todas. Muito obrigado por comparecerem hoje e remotamente ou presencialmente nos darem a oportunidade, né, Paulo, eu, Osvaldo, Felipe, de compartilharmos o resultado desse estudo que tem como proposta fazer uma estimativa do custo dos falsos positivos na moderação de conteúdo nas redes sociais brasileiras. Então, essa já é uma proposta de entender o estudo de uma maneira diferente do que o seu título oficial, talvez, né? Onde a gente está falando de estimativa do impacto econômico. Mas o que nós estamos fazendo realmente é olhar para aquele intervalo de casos onde não há uma manifestação ilegal, mas por força da maneira como estão alinhados os incentivos dentro do sistema, inclusive para as plataformas, por força da maneira como estão alinhados esses incentivos, essa manifestação, embora não seja legal, acaba sendo removida. Então, a nossa preocupação é essencialmente estimar o valor em reais desses falsos positivos. E aí, depois, o Paulo, na sequência, vai mostrar os caminhos diferentes que nós percorremos para chegar nessas variações de estimativa, mas, a título de contextualização, o que eu queria falar é, primeiro, fazer essa distinção, que eu acho que é bastante importante aqui nesse contexto, da atuação de plataformas, né, especialmente redes sociais, para identificar e suspender ou remover, mas de alguma forma atuar sobre manifestações que são ou ilegais, no regime jurídico de um país como o Brasil, por exemplo, ou manifestações que não necessariamente são ilegais, podem até ser, mas que são objeto de moderação da plataforma em razão de descumprirem determinadas regras das community guidelines, conjunto de regras que a plataforma, como parte do seu contrato, né, privado com usuários e usuárias, estabeleceu. Então, existem esses dois tipos de manifestações ou dois tipos de conteúdos que são objeto de moderação por parte das redes sociais, ou por existir ilegalidade, ou por não necessariamente, mas talvez existir ilegalidade, mas especificamente por haver violação das normas de comunidade daquela rede social específica. E aí, como eu tinha mencionado antes, em qualquer uma dessas duas frentes, ou seja, em relação à atuação para a moderação, seja por parte das redes sociais, seja em relação a manifestações que são ilegais, seja para manifestações que não necessariamente são ilegais, mas violam as regras da plataforma, nos dois casos, nós sabemos que existem falsos positivos, ou seja, uma manifestação que não viola nenhuma desses dois tipos de regras, mas por força de como o sistema está montado, por força da maneira como a aplicação desses dois conjuntos de regras é feita, essa manifestação é objeto de uma suspensão, de uma remoção. Eventualmente, a conta desse usuário, dessa usuária, pode ser também objeto de uma suspensão ou até de um banimento. Então, é importante ter em mente sempre aqui que qualquer que seja o regime de decisão, seja de regras sobre manifestação, o que é permitido ou não é, combinado com qualquer sistema de enforcement dessas regras, sempre vai gerar necessariamente uma parcela de falsos positivos e também de falsos negativos. Não há sistema perfeito, não há versão perfeita de regramento e aplicação de regras sobre a liberdade de expressão em qualquer lugar. E, portanto, nós aqui estamos tentando dimensionar justamente os falsos positivos. É verdade que existem também casos em que aquela manifestação é ilegal e não foi removida, ou casos em que aquela manifestação não é ilegal, mas viola as regras da plataforma e não foi removida. Esse não é o nosso foco. E nós estamos, em qualquer caso, obviamente, presumindo que manifestações que são ilegais precisam e devem ser removidas. Mas não é isso cuja dimensão e o impacto se estima aqui. E, portanto,
em última análise, a nossa preocupação com os falsos positivos e com esse olhar sobre o que aconteceria caso a regra do artigo 19 do Marco Civil fosse considerada inconstitucional. Eu já dou o contexto, especialmente para quem não é da área do direito, já dou o contexto mais específico na sequência. O nosso principal ponto de atenção é justamente segurança jurídica. Para quem se manifesta nas redes sociais e para as plataformas que viabilizam esses espaços de manifestação. Então, o contexto específico aqui, que inclusive explica o timing desse relatório, o questionamento perante o Supremo Tribunal Federal, que, na verdade, por outros processos, já vem de antes de 2014, mas um questionamento que chegou após 2014 ao Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade da regra de responsabilidade condicionada, digamos assim, a responsabilidade civil condicionada de redes sociais em relação ao conteúdo postado por terceiros, que segundo o artigo 19, responsabilidade condicionada à decisão judicial determinando a remoção. O que existia antes era um cenário de, por força de alguma consolidação jurisprudencial no Superior Tribunal de Justiça, uma regra diferente, que era responsabilidade da rede social condicionada à notificação extrajudicial. Então, uma vez notificada extrajudicialmente, se essa plataforma não removesse aquela manifestação, ela poderia ser condenada a indenizar ela, plataforma independente, de maneira solidária com a pessoa que fosse a autora dessa manifestação. Com o artigo 19, essa condição na responsabilidade condicionada muda, e o questionamento que chega ao Supremo Tribunal Federal, ele tem como principal argumento contra esse novo regime de responsabilidade uma deficiência da proteção das vítimas de manifestações ilegais. Por exemplo, ataques à honra, por exemplo, manifestações racistas, no sentido de que o sistema do artigo 19 ele não protege no nível que a Constituição exige os direitos dessas pessoas ofendidas. Então, esse tema teve a sua repercussão geral reconhecida em 2018. O Supremo chegou a pautar para julgamento o mérito dessa repercussão geral no final de 2019, dezembro de 2019. Na véspera do julgamento, saiu de pauta essa questão, com o propósito, principalmente, a realização de uma audiência pública. Essa audiência pública foi marcada, muitas entidades, inclusive, se apresentaram se inscreveram para falar nessa audiência pública, e alguns dias antes veio a pandemia. Então, a audiência pública estava marcada para acontecer no iniciozinho ali, final de março, início de abril, talvez final de março mesmo, de 2020. Foi suspenso, obviamente. O análise do mérito dessa repercussão geral foi novamente pautado para junho desse ano, e foi, talvez, principalmente em função dessa data que nós nos mobilizamos para produzir esse relatório, muito embora, do ponto de vista da metodologia ou do tema, né, essas questões já fossem objeto de estudo, né, do Paulo e meus há muitos anos. E agora tivemos, então, já durante a execução do estudo, né, foi removido da pauta ao julgamento do mérito dessa repercussão geral, e acreditamos que talvez após as eleições, talvez após a realização da audiência pública finalmente, no ano que vem, possivelmente, aí sim a gente tenha, talvez no primeiro semestre do ano que vem, julgamento do mérito dessa repercussão geral. O que nós estamos querendo estimar, em última análise, caso o Supremo decida por acolher a tese de que, né, a proteção, né, a regra de responsabilidade do artigo 19 não protege suficientemente as vítimas, qual que seria o impacto em reais desses falsos positivos, ou seja, qual seria efetivamente o custo da liberdade de expressão indevidamente censurada. Então, feita uma explicação sobre esse contexto, passo a palavra para o... Obrigado. Bom, boa noite. Então, como o Ivar já antecipou a tese que nós vamos testar, ou a hipótese que nós vamos testar, antes de mostrar os métodos que nós utilizamos e como que nós buscamos chegar nas estimativas, acho que vale a pena contar um pouquinho do contexto de como que as remoções e as denúncias têm acontecido nas plataformas. Então, a primeira coisa que a gente gostaria de mostrar é o dado de número de remoções e do número de denúncias que nós observamos nas plataformas.
Esse dado é um dado da SafeNet. Então, o que a gente observa é que o número de remoções ele é muito próximo do número de denúncias, independentemente da categoria que nós estamos analisando de tema pelo qual a denúncia foi motivada. Então, existe atualmente, e esse é um status quo importante, uma política interna das plataformas no sentido de moderar o conteúdo independentemente da intervenção regulatória ou judicial. Ou seja, na ausência dessa regulação, na ausência dessa intervenção, as próprias plataformas buscam já um nível de moderação e, pelo que a gente consegue observar dos dados, ele é um nível de moderação relativamente alto, uma vez que grande parte dos conteúdos que são denunciados são removidos. Então, como que nós dividimos o estudo? Basicamente, nós utilizamos 3 metodologias diferentes para chegar em métricas para 2 visões distintas. A visão do ponto de vista da plataforma, quais são os impactos para a plataforma, se porventura essa tese se concretizar, a tese da responsabilização pela plataforma já partindo da notificação extrajudicial e também na visão do usuário. Então, o que nós fizemos foi medir qual que é a perda de bem-estar econômico para aquele usuário se porventura essa regra passe a valer, passe a ser em vigência. Para começar a análise, a primeira métrica que a gente fez foi ver de uma maneira mais economicamente mais robusta, olhar qual que é a relação direta entre denúncias e remoções. E o que a gente observa é que, basicamente, 85% da variabilidade das denúncias explicam a variabilidade das remoções. Então, existe uma correlação muito próxima entre denúncia e remoção, que mostra que o nível de moderação intrínseca da plataforma já é relativamente alta. Independentemente, isso daqui é uma avaliação por um período amostral que se inicia aqui em 2005 até 2021, então com os dados relativamente robustos, isso acho que é uma contribuição do estudo, é tentar buscar dados que permitam esse tipo de estimação, que são bem limitados, de acesso limitado e restrito no Brasil, e que nós felizmente, conseguimos dar um primeiro avanço na literatura nesse sentido. E para tornar mais interessante essa métrica, o que a gente quis fazer foi analisar, bom, essa correlação está clara, mas o que acontece no evento de uma mudança da regra vigente de moderação do conteúdo pelo legislador ou pelo regulador? Então, a gente estudou o efeito do Marco Civil, da introdução do Marco Civil, na relação entre remoções e denúncias. Será que depois do Marco Civil a gente observa uma maior relação entre denúncias e remoções ou uma menor relação? E aqui eu volto para o ponto que o professor Ivar trouxe, que é o ponto de que antes do Marco Civil existia uma certa insegurança jurídica, uma condução por jurisprudência, que era, entre aspas, volátil, um pouco menos preditiva, e depois do Marco Civil ficou bem claro estabelecido que a regra a ser seguida é a regra da notificação judicial, dando mais segurança jurídica às plataformas e, como nós vamos ver, pela perda de bem-estar aos usuários também. Então, consequentemente, o que a gente observa? O que a gente observa é que a relação entre remoções e denúncias, depois da introdução do Marco Civil, reduziu em 17,5 pontos percentuais. O que significa que as plataformas com maior segurança jurídica passaram a fazer uma análise de quais conteúdos poderiam não precisariam ser removidos só por conta do receio de você ser penalizado, mesmo que não fizesse sentido para as regras do contrato privado ou para as regras legais que o conteúdo fosse removido. Então, esse aumento da segurança permite que as plataformas possam fazer uma seleção menos, acho que a melhor palavra para definir é menos abruptas, no sentido de evitar qualquer retaliação jurídica, mesmo que não faça sentido aquela negociação.
Então, a gente parte de um primeiro método, de um método de correlação, para poder verificar se realmente a relação entre denúncia e remoção é válida, parte para um segundo método, que estuda o efeito da introdução do marco civil. Tudo isso para depois mostrar que o objetivo do estudo principal é mostrar o tamanho do impacto, para chegar no efeito que a gente observa para as plataformas e para os usuários na redução de bem-estar ou na perda de valor de mercado e receita. Então, eu vou começar pelas plataformas. A primeira métrica que a gente faz é fazer a seguinte contrafactual, a seguinte simulação. Suponha que, a partir do cenário atual, a partir do cenário atual, a partir de agora, toda denúncia recebida extrajudicialmente deverá ser removida por conta do receio da responsabilidade jurídica pela plataforma. O que a gente observa? O que a gente observa é que esse nível em torno de 80%, 85% que eu comentei com vocês, da relação entre denúncias e remoções, e o contrafactual nosso atingiria 100%, para poder ver qual é o tamanho do efeito. Essa é a primeira simulação. O que a gente observa? Como que a gente fez, né, isso? A gente pegou os dados de remoções e usou como referência a plataforma de referência do Facebook, que é a plataforma que tem a maior quantidade de dados publicamente disponíveis para serem testados. A quantidade de remoções no mundo, estimamos qual seria a quantidade de remoções no Brasil, fizemos os ajustes da receita do Facebook global para determinar qual seria a proporção da receita do Facebook por número de usuários no Brasil e aplicamos essa proporção ao número de perfis que seriam removidos, que não foram removidos, mas que seriam removidos, que não foram, mas que seriam, em decorrência da nova regra. E o que a gente chega numa ordem de grandeza para todas as redes sociais, então a gente faz para o Facebook e depois extrapola para todas as redes no Brasil, na ordem de 56 milhões de reais de perda de receita por ano. Quando a gente traduz essa perda de receita anual para valor de mercado dessas empresas, principalmente para as empresas que estão listadas, que a gente possui essa métrica, o que a gente observa é uma perda de da ordem de 27 bilhões de reais em valor de mercado. Então, veja, uma regra que parece relativamente simples, né, mas muito complexa no direito e na economia, tem um impacto muito substancial para as plataformas. E aí, o último passo, o último avanço que a gente fez foi verificar, tá bom, para a plataforma é claro e nítido esse impacto negativo e para o usuário. Antes só de mostrar para o usuário, deixa eu comentar um segundo contrafactual que nós fizemos, que foi o seguinte: a ordem de grandeza é muito parecida, mas eu acho que é interessante comentar ele. Tá bom, e se, ao invés de a relação entre denúncia e remoção ir para 100%, que é perigoso, porque pode ser que, por exemplo, eu faça um post que o Ricardo não goste e ele simplesmente fala: eu vou denunciar porque aquele post eu não quero que esteja na internet. E a plataforma retira mesmo não tendo nenhuma violação, nem legal, nem do ponto de vista do contrato privado, só por conta do receio da judicialização de ser responsabilizado. Então, o que a gente fez foi ser um pouco menos rígido nessa métrica de contrafactual, que era de 100%, e falar, bom, e se voltar à regra que era antes, ou a proporção que era antes do marco civil? Então, antes do marco civil, aqui a estimativa era em torno de 17 pontos percentuais, essa relação menor, né? Essa relação entre maiores, essa relação entre denúncias e remoções. Se essa perda de denúncias e remoções se concretizasse como era antes de 2014, o que aconteceria? A perda de receita seria na ordem de 47 milhões de reais por ano, ou seja, muito parecido com 56, ou seja, a nossa estimativa inicial não nos parece muito distante do que de fato deve ser o impacto econômico dessa medida, e a perda de mercado, de valor de mercado, na ordem de 23 bilhões de reais, também muito próximo dos 27. Mas acho que um complemento, apesar da similaridade dos impactos econômicos, eu acho um complemento bastante curioso de mostrar, porque discute dois contrafactuais possíveis. O contrafactual
entre aspas, do pior caso, que é o contrafactual do 100%, toda a denúncia é removida, para o contrafactual de retornarmos a uma situação que era deficiente, que era ineficiente e que, se aplicada, também geraria perda para a plataforma. Então, mostrando agora o último resultado, e eu acho que esse resultado também é uma contribuição do estudo muito interessante, que é a seguinte: qual que é o impacto em bem-estar dos usuários? Então, apesar do usuário não pagar nada, entre aspas, na economia a gente sabe que não é assim, né? Apesar do usuário não pagar nada para poder utilizar explicitamente contato na rede social, existe um valor percebido na rede, que a gente vai chamar aqui de preço de reserva, ou o que a gente chama em economia, o que seria o excedente desse consumidor que está consumindo esse produto, que é a rede social. Então, a relação entre esse preço de reserva e o que, de fato, o usuário paga vai nos dar qual que é o bem-estar que ele extrai da rede social. E o que a gente vai fazer? Bom, uma vez que os usuários vão ser removidos por conta do novo regime de responsabilização, o que vai acontecer é que vai ter uma perda desse excedente na economia. Usuários que utilizariam a rede social vai deixar de utilizar, porque os conteúdos daqueles usuários serão removidos. Então, a métrica, e a terceira e última métrica que a gente utiliza, é pegar a nossa estimativa de perda de número de usuários em relação ao número de posts que foram excluídos, foram removidos, e ponderar pelo valor que os usuários atribuem à rede social, o preço de reserva, o máximo que eles estão dispostos a pagar. Essa literatura em economia para redes sociais é muito recente. Vários dos estudos que nós usamos como referência para pegar esse valor são estudos feitos nos últimos 3, 4 anos. Então, na nossa visão, é uma contribuição bem bacana, que acaba enriquecendo o debate, tornando mais sólida a fundamentação para o regulador, ou o legislador, ou o judiciário orientar a decisão. A ordem de grandeza é algo entre 500 milhões e 4 bilhões de reais por ano de perda de bem-estar dos consumidores, dos usuários. Então, não só a plataforma perde em valor de mercado algo como 25 bilhões de reais, como os usuários perdem algo entre 500 milhões e 4 bilhões de reais por conta dessa nova regra. Então, em suma, o que o estudo ele mostra? Ele é uma tentativa, a primeira tentativa no Brasil de trazer uma análise de impacto econômico da medida, de uma eventual medida judicial a ser tomada pelo Supremo. No Brasil, é um primeiro estudo que apresenta essa estimativa. Lá fora, é o primeiro estudo especificamente que trata sobre responsabilização judicial. O que a gente mede é impacto em receita e valor para as plataformas e bem-estar para os usuários. E as ordens de grandeza já apresentei, mas acho que vale a pena relembrar algo em torno de 50 milhões de reais de perda de receita por ano, algo em torno entre 25 bilhões de reais de valor de mercado para as plataformas, algo em torno de 2, 3 bilhões de reais para os usuários. Então, um efeito muito grande econômico de uma medida que nos parece, até pela conclusão do estudo, que ao invés de permitir que o país avance no sentido de se tornar mais eficiente, pode se tornar um retrocesso. Deixa eu só ver se não foi aqui. Ótimo. Então, aqui tem um contato. Eu e o Ivar fomos os professores que coordenamos a pesquisa, mas também teve a participação do Oswaldo como coautores do estudo. Obrigado, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Minimizar. Vou deixar a imagem da Luciana para que a gente possa conduzir o debate. Então, agora, conforme a programação... Desculpa, Paulo. Desculpa. Eu só ia perguntar se a gente consegue ouvir bem a Luciana. Luciana, você consegue falar para a gente ouvir? Eu estou ouvindo bem vocês. Ótimo, perfeito. Eu vou aumentar mais um pouquinho, que eu acho que vai ajudar para a gente compreender melhor.
E aí, então, agora a gente tem comentários, né, iniciais da Luciana, pelos quais estamos muito agradecidos, e depois comentários iniciais da Silvia, pelos quais também somos muito agradecidos, e aí, na sequência, abrimos para comentários de todos que estão aqui conosco, remotamente ou presencialmente. Silvia, posso te pedir para... Claro, por gentileza. Vamos começar com os comentários da Luciana. Luciana, então vamos começar com os seus comentários. Por favor, a palavra é sua. Muito obrigada. Primeiro, eu queria agradecer ao Ivar por esse convite de estar discutindo esse trabalho que eu tive a oportunidade de ler antes, né, o relatório de pesquisa. Já tive uma outra oportunidade de assistir, também foi remotamente, e esse é o segundo agradecimento que eu queria fazer a todos aí, pela possibilidade, né, pela oportunidade de estar podendo falar aí à distância, né? Queria estar pessoalmente aí para dar um abraço para minha querida amiga Silvia Fagá, da época do doutorado, cumprimentar também os autores aí pessoalmente, o Ricardo também, né, por essa parceria aqui com o INSPER, mas infelizmente realmente não consegui pela segunda vez ir presencialmente comentar aí, tecer os meus comentários, tá? Deixa eu ver se eu posso. Eu acho que eu vou tentar compartilhar minha tela, tá bom? Eu tenho uma rápida apresentação. Todos conseguem enxergar? Estamos vendo, Luciana. Maravilha. Então tá bom. Não quero ocupar aí o espaço, vou ser bem rápida, né? Mas só a título aí de organização mesmo, tá? Primeiro que eu queria dizer que claramente esse é um trabalho muito, é um tema muito complexo. E quando a gente lida com questões que são complexas, inovadoras e mais ainda de uma perspectiva de regulação, né? Nós precisamos tomar um cuidado para ter trabalhos que sejam realmente equilibrados. Por quê? Porque quando a gente fala de regulação, na verdade, a gente está falando que toda a sociedade acaba eventualmente sendo impactada. E isso é um pequeno detalhe que muitas vezes as pessoas esquecem, né? Então, quando existe uma regulação, não é só o regulado que vai ser impactado. Eu tenho consumidores, eu tenho o próprio Estado, eu tenho grupos de interesse. Nesse caso em especial, nós temos, para começar, né, as pessoas que eventualmente se sintam ofendidas, as pessoas que eventualmente vão ter seus perfis, né, retirados, as plataformas, né, o próprio Estado. Então, é preciso ter uma análise e uma visão e, eventualmente, uma estimativa que seja equilibrada. E eu acho que esse, para mim, foi uma das maiores qualidades desse trabalho deles, né? Do Ivar, do Paulo, do Felipe, do Oswaldo. Foi um trabalho muito equilibrado no sentido de realmente tentar analisar o problema com detalhe, as multifacetas dessa questão, né? Quem teve a oportunidade de ler o trabalho escrito, a gente até aprende algumas coisas que para mim foram muito assustadoras, né? E interessantes ao mesmo tempo. Por exemplo, né? Os comitês dentro das plataformas como o Facebook, as pessoas que fazem parte desses comitês, que precisam avaliar, né? Se vai remover ou se não vai remover, qual o tipo de regra que vai ser removido ou não. Então, assim, o estresse psicológico que eles tiverem foi uma coisa que eu achei, assim, muito interessante, que até mesmo os autores trouxeram para essa discussão, coisa que a gente, ouvindo normalmente, jamais vai imaginar. Então, eu achei bastante rica, né, essa discussão e muito importante, né, sobretudo para quem quer se aprofundar numa discussão realmente indo na questão da regulação, tá? Então, essa seção 2, que dá uma contextualização do problema, eu achei realmente muito, muito boa, que gostaria de parabenizar. O meu papel aqui, né, pelo que o Ivar, né, me convidou, né, seria uma visão também de economista, sim, uma economista que estuda direito, mas eu gostaria, então, de focar os meus comentários mais na questão realmente, talvez que eu tenha um pouquinho mais de qualificação para falar, um pouco da questão da metodologia, né? Eu sei que esse relatório que eu tive acesso, escrito, ele é um relatório preliminar, né? Mas quando a gente, novamente, quando estamos fazendo algum trabalho relacionado à regulação,
é bom lembrar que, por definição, a audiência, a plateia vai ser multidisciplinar. A gente vai ter economistas, a gente vai ter advogados, a gente vai ter legisladores com formações diversas, aqui no caso, provavelmente engenheiros, né? Então, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado na interpretação dos resultados econométricos, que para nós, economistas, talvez seja uma coisa mais simples, mas a gente precisa digerir um pouquinho melhor, né? Não só numa exposição oral, mas, sobretudo, numa escrita. Então, dado que vocês vão ter ainda, certamente, um parecer mais final, né? Tomem bastante cuidado e paciência para explicar melhor os resultados das tabelas, dos coeficientes de regressão, né? O que querem dizer efetivamente, traduzir no bom português, para que, eventualmente, sobretudo quando é um trabalho que a gente quer fazer um argumento, né, a defesa de alguma coisa, eventualmente, a gente precisa deixar bem claro para realmente conseguir convencer, né? Então, efetivamente, essa questão é muito importante. Sobretudo, uma tabela que mesmo eu sendo economista, eu fiquei curiosa para entender melhor o porquê dos resultados, que foi uma tabela que o Paulo apresentou aqui agora também, né? Que são os impactos sobre as diferentes redes, né? Aparece o Facebook, aparece o Twitter, aparece o Instagram, e curiosamente, dos sinais ali da regressão, o único que apareceu com um sinal diferente, tem TikTok, né? Foi o Twitter. E aí eu gostaria de saber porque o que representa, o que quer dizer isso, e eu acho que isso interessa muito, né, a uma audiência, tá? Então, tomar um certo cuidado, né, de não só rodar, né, mas também interpretar. E, sobretudo, para um trabalho que tem um objetivo de recomendações normativas, seja de maneira direta, seja de maneira indireta, tá? Eu acho, assim, que, na verdade, todo o trabalho empírico, principalmente quando a gente vai lidar com questões de direito, de legislação, de decisões judiciais, sempre tem uma implicação normativa que a gente está querendo chegar, né? Então, é melhor deixar isso claro do que não deixar claro. E, às vezes, não precisa nem se levantar bandeira de nada, né? Mas, basicamente, interpretar o que quer dizer esses resultados, o que, eventualmente, poderia ou não poderia ser trabalhado na prática com relação a essas implicações. Voltando aqui ao exemplo, né, da regressão das diferentes plataformas, a gente deveria ter algum tratamento diferenciado entre as diferentes redes ou não? Aquele sinal, eventualmente, lá do Twitter, enfim, pode ser explicado por alguma outra razão, né? Então, eu acho que essa é uma questão importante. Aí depois tem uma passagem muito interessante para quem eventualmente for ler no relatório escrito, e que o Paulo, por conta aí do tempo, teve que passar um pouquinho rápido, foi a maneira como eles fizeram, né, a simulação, a maneira como vocês fizeram a simulação do resultado final, do impacto final sobre as vendas, o volume de vendas, as receitas, né? Vocês estão me ouvindo bem? Que está dando alguns ecozinhos, mas não sei, tá tudo bem, né? Então, vou continuar. Posso baixar um pouquinho mais aqui para não fazer... Não, para mim não está atrapalhando. Eu só espero que vocês estejam ouvindo bem aí. Escutamos bem, sim. Então tá bom. Então essa a passagem onde vocês descrevem como foi feita a simulação, eu achei muito interessante. Esse é um trabalho que é difícil por mais uma questão que é o que nós economistas chamamos de calcular o contrafactual, né? Algo que não existe ou não existiu ainda, né? Então você tem que assumir hipóteses. Por definição, você tem que assumir hipóteses, tá? Agora, claro que essas hipóteses acabam podendo ser, talvez, a parte que mais poderia, eventualmente, sofrer algum tipo de questionamento. Ah, mas por que vocês fizeram essa hipótese, assumiram essa hipótese e não assumiram aquela outra hipótese? Para se salvaguardar disso, eu acho que uma maneira simples, talvez, né, de escapar, seja eventualmente, vocês fazerem diferentes cenários para aquilo que vocês estão estimando, que é o impacto sobre as vendas, as receitas. Vocês fizeram um diferente cenário como se tivesse voltado para antes do marco regulatório, né? Mas eu sugiro para vocês, em um dos momentos do texto, vocês dizem que vocês têm o valor, vocês têm a quantidade de perfis que foram removidos mundialmente
e aí vocês fizeram uma estimação, vocês assumiram a hipótese de que para o Brasil, vocês tiverem que fazer essa estimativa, foi proporcional à quantidade de contas que existem aqui no Brasil com relação ao total do Facebook. Ou seja, vocês chamaram isso de foi uma moderação uniforme, né? Esse foi o termo que vocês utilizaram. Minha sugestão é de, eventualmente, vocês fazerem, talvez, mais 2 cenários, fazendo uma distinção, eventualmente assumir, né, um cenário em que o Brasil tenha proporcionalmente mais perfis removidos com relação à quantidade de contas que ele tem do total do Facebook, ou então um outro cenário onde ele tenha menos, né, perfis removidos com relação ao percentual de contas. Isso talvez seja interessante, eventualmente, para alguém que esteja interessado em discutir mais, por exemplo, sociologia das redes sociais, né? Então, basicamente, eu vou querer comparar em quais ambientes essas pessoas vão tender a ter mais discurso de ódio, né? Em quais culturas, enfim. Eventualmente, alguém que tenha um interesse mais cultural, sociológico, antropológico, né? De variedades, né? De culturas que eventualmente possam afetar, ou nacionalidades, não sei, né, perfis culturais, enfim, que possam afetar eventualmente a porcentagem, né, a proporção de perfis que sejam removidos com relação ao total. Mas para nós, como economistas, talvez isso nos dê um pouco de segurança quando a gente faz esse tipo de estimativa de algo que não aconteceu. Normalmente, quando eu tenho que fazer isso, né, uma previsão sobre alguma coisa que eu não sei, qual que é o contrafactual, como é que vai ser, como é que não seria, né, eu gosto de apresentar diferentes cenários. Eu chamo normalmente um cenário neutro, né, talvez seja esse que vocês fizeram, identicamente proporcional, às vezes um cenário mais pessimista, né, talvez no caso do Brasil tendo mais que proporcionalmente perfis removidos, e um cenário, entre aspas, mais otimista. Então, eventualmente, você tem um intervalo talvez um pouco maior, né? E aí, com isso, você poderia trabalhar com intervalos de erro, tá? A ideia seria um pouquinho essa, tá? Para eventualmente, não sei, né? Se proteger um pouco, para eventualmente alguém perguntar por que vocês assumiram essa hipótese, tá? As outras que derivaram aí, na verdade, essa foi a primeira hipótese que vocês assumiram para fazer esse cálculo, né? Eu acho que as outras derivam dessa primeira e na minha perspectiva, eu acho muito razoável o que vocês fizeram. E agora, na verdade, eu vou já para o meu último comentário, como eu falei, também não quero me delongar demais, que é uma coisa muito interessante na área da regulação, na literatura de regulação econômica, que o Paulo também mencionou, né, na fala dele agora, que é o cálculo de bem-estar, né, dos consumidores. O willingness to pay, né, assim, a vontade, a disposição de pagar e a disposição de aceitar, né, willingness to accept. De fato, essa é uma literatura e uma discussão metodológica muito interessante, muitas novas metodologias recentes, né, tentando estimar a melhor maneira, né, e os autores aqui trazem, então, até uma listinha de referências internacionais oferecendo sugestões para o cálculo desse WTP, WTA, como medidas de bem-estar, né? Qualquer cálculo de regulação vai estar muito preocupado com relação a isso, né? A minha sugestão, imaginando que talvez vocês tenham um pouquinho mais de tempo e recursos, sobretudo, financeiros, inclusive, tá? Seria vocês mesmos oferecerem uma proposta de cálculo, né, do WTP e do WTA. Isso normalmente vai ser feito via surveys, então vocês vão ter que acessar, né, centenas de pessoas, milhares de pessoas, mas a contrapartida é que vocês teriam, assim, uma contribuição maior ainda. Só esse cálculo seria um paper, né, uma contribuição muito importante na literatura de políticas públicas, de regulação, né, para entender um pouquinho o que seria o WTP e o WTA, né, do brasileiro com relação a essa questão de acesso às redes. Quanto que o consumidor, entre aspas, brasileiro, estaria disposto a pagar ou a receber, né, para ter acesso a uma rede social ou para, né, willingness to accept, né, a disponibilidade, disposição de aceitar, não ter mais a rede, né? Então, eu acho que isso é uma questão que a questão cultural afeta bastante. Então, eu estaria muito mais cautelosa em utilizar trabalhos americanos, como foram utilizados para referência de vocês,
né, americanos, europeus, chineses, não interessa. Eu acho que aqui sim tem uma questão muito importante local, né? Assim, seria muito interessante e importante também para o trabalho de vocês desenvolver uma metodologia própria, mas como eu disse, isso custa tempo, custa dinheiro, custa recursos, né? E uma pesquisa qualitativa, eventualmente conversar também, tem todas aí as regras e maneiras de fazer pesquisa qualitativa, mas eu acho que seria muito interessante. Tá certo? E aí, no paper, não foi falado hoje aqui, eu acho que por razões óbvias, na apresentação do Brown Bag, né, que foi um grupinho menor de nossos professores internamente aqui no INSPER, houve uma discussão grande sobre a utilização de uma metodologia, que é uma metodologia muito atraente, né, muito nova, muito atraente, que é do controle sintético. Então, você pega países existentes que possam ter algumas características parecidas, ou eventualmente até ponderar diferentes países para chegar a um sintético do que seria o Brasil, né, passando por uma regulação como essa. Eu acho que a maneira como foi colocada no relatório preliminar, ela estava ainda meio crua, mas eventualmente não excluir totalmente, né? Acho que vale a pena talvez trabalhar um pouquinho, pensar um pouquinho se tem futuro essa abordagem, mas ela é muito atraente. Então, eventualmente, sim. E ela é muito atraente, sobretudo, para fazer previsão de impactos de contrafactuais. Essa que é a grande vantagem, né, dessa metodologia. Então, de repente, vocês encontram um caminho aí melhor e não desistam completamente da ideia, mas só aperfeiçoem um pouquinho ela, tá? Então, eu queria, de novo, agradecer pela confiança, pelo interesse, né, de ler esse trabalho tão interessante e devolvo a palavra aí para vocês. Muito obrigada e parabéns. Muito obrigado, Luciana. Então, passamos agora a palavra à Silvia e, obviamente, nós, né, Paulo e eu, anotamos aqui e vamos endereçar, responder as colocações, incluindo as críticas construtivas, mas a gente vai deixar primeiro a Silvia falar e a gente está anotando tudo para prestigiar todas as colocações de vocês, as críticas com, né, uma resposta. Boa noite. Ouve bem o... Acho que sim. Vamos lá. Eu também começar agradecendo o convite, de uma pena que eu não te comprei ao vivo, mas nos encontramos em breve, nós estamos juntas aqui. E acho que a discussão, o tema, essa ideia de medir o impacto do regulatório, extremamente pertinente, crucial. Hoje em dia, para quem até acompanha a agenda microeconômica, concorrencial, a discussão que se deve ou não circular mercados digitais, o que é antitruste, o que é a agenda de outras agências que talvez nem existam ainda. Essa é uma discussão que está totalmente falta hoje e fica por vezes vaga, justamente porque a gente não consegue mensurar efeitos, a gente discute muito teoria. Então, começar esses avanços, qual é o impacto em termos de regulado direto, mas também em termos de bem-estar do consumidor, eu acho que é extremamente importante. Então, parabenizo, inclusive, vocês pela iniciativa. É super interessante mesmo. Desculpa, mas é porque a gente recebeu né, uma sugestão. Na verdade, antes está no painel de abertura. Desculpa mais te interromper, mas é que durante o painel de abertura também, em função do microfone, algumas pessoas do Teams tinham indicado que estavam com dificuldade de escutar. Cuidado para aqui atrás. A sugestão é que talvez atrás do púlpito fique mais fácil. O microfone está bem. Então, Entendi. desculpa te interromper. Imagina. Agora escutou melhor? Fica bem aí, Silvia. Tá bom. Não me mexo. E aí, quando pensando aqui, lendo e até trazendo alguns dos elementos que eu acabo olhando mais quando a gente está discutindo antitruste, regulação bem focada em mercados digitais, me chamam a atenção alguns nomes, alguns termos, inclusive, que eu acho que poderiam enriquecer. Eu acho que, talvez, via de regras, nem entro no mérito dos resultados em si econométrico, mas talvez seja um conceito que, se você agregar, chega à conclusão de que as estimativas até podem estar subestimadas se a gente levar mais fatores de difícil mensuração. Então, de forma nenhuma tem as expectativa que sejam mensurados, mas se reconhecer no estudo que eles existem, para ficar claro que é dali para cima. E a ideia de cenários também eu acho que cai muito bem, porque em mercados digitais, mesmo o CAD hoje em dia, como é difícil você definir tudo com muita certeza,
A ideia é que você trabalhe com cenários para ter intervalos, para pensar em cenários mais conservadores e menos conservadores e tomar decisão baseada nisso. Então, um dos termos que daí já remonta lá à regulação mais tradicional é pensar em externalidade negativa. Né? Eu acho que, para efeito de bem-estar do consumidor em especial, se a gente incluir que pode ter externalidade negativa, e na hora que seja da censura, digamos assim, que é quando você tem o falso positivo, seja o falso negativo, que daí você está under-regulated, né? Então, também é ruim, os dois lados têm externalidade negativa, seja porque você vai inibir o usuário, seja porque você vai favorecer alguns discursos que não são úteis, ou seja, essa questão de permitir ou não conteúdo afeta a plataforma, afeta o usuário direto, mas afeta toda a comunidade na qual ele está inserido. E eu nem combinei com a Lu, mas acho que muitos dos comentários que eu vou fazer são bem complementares aos dela, nesse sentido. Né? Então, a regulação, ela justamente existe porque a externalidade negativa ou positiva, mas a externalidade é uma falha de mercado, e a regulação surge até para você tentar dirimir as falhas ou incentivar as positivas, mas dirimir a negativa. Então, se a gente pensar nesse efeito mais de externalidade negativa, acredito que o bem-estar do consumidor também poderia ser mais afetado do que a gente estaria estimando aqui quantitativamente falando. Então, esse é um dos pontos. E aí, também, voltando ao ponto que vocês reconhecem muito bem e que eu acho que pode ter desdobramento importante, é a ideia do preço zero, que dificulta muito a discussão de bem-estar, porque, no fundo, o willingness to pay, como é que você mensura isso? Na verdade, talvez boa parte da precificação do usuário de rede social em específico, que está do lado do preço zero, ele está entrando, o que se discute muito até no antitrust, porque o antitrust também é muito focado em regular preço, ou regular pensando nos efeitos via preço. Né? Então, o bem-estar do consumidor é aquele peso morto de quantidade e preço. Aqui a gente não consegue necessariamente medir dessa forma. Então, a propensão a pagar poderia ser medida assim, mas o que se discute muito hoje é que a gente já paga liberando nossos dados, ou abrindo mão de privacidade de dados. Então, estou disposto a usar a rede social, abrindo mão de uma privacidade ou concedendo várias informações que, conforme eu vou usando, a rede social vai se alimentando daquelas informações que eu digito propositadamente ou até indiretamente pelo meu hábito de uso. Né? Então, estaria ali um preço que não é possível de mensuração, mas que, de novo, tem um efeito em termos de bem-estar e que poderia, talvez, ser pelo menos mencionado para, de novo, dizer que o resultado ali pode ser subestimado, porque essas falhas você está usando mais ou menos a rede, então, se você está disposto a dar um pouco de dado pessoal para usar aquela rede, e você deixa de usar por algum motivo, você também está perdendo bem-estar, né? Você estaria disposto a pagar, mas não usa o serviço. Então, esse seria mais sob a ótica do bem-estar do consumidor, que acho que são elementos que poderiam agregar na discussão. Outro ponto que eu achei interessante, uma hipótese que vocês assumiram, que eu não sei se chega a afetar o exercício, mas que eu tentaria rever um pouco para a construção dos próprios cenários que a Lu comentou. Que é essa ideia de que as plataformas têm incentivos a retirar o conteúdo, esse conteúdo, digamos, de má qualidade, vamos dizer assim, ou esse conteúdo inapropriado, porque conteúdo inapropriado é ruim para o usuário não quer ver isso, então ela perde com isso. Tem já uma discussão, e até algumas polêmicas que, principalmente nos Estados Unidos, vendo redes sociais lá, até no Senado, com o ex-funcionário indo denunciar, com dados internos, de que, ao contrário do que se esperava nessa linha, as redes sociais são preocupadas com a quantidade de interação que os usuários têm na internet e tempo que eles ficam. E com o tempo isso foi diminuindo, né? Tanto cada vez a interação mais rápida e mais instantânea. Por isso os vídeos que saem do ar e vídeos curtos, número máximo de caractere e tal. Mas o que algumas vezes foram percebendo, e tem uma polêmica, não está totalmente comprovado, tal, mas que talvez as redes sociais, alguns conteúdos, por serem polêmicos, e não é necessariamente toda essa lista que vocês apresentaram aqui, mas é parte delas. As redes sociais gostam desse conteúdo. Por quê? Gera polêmica, e a polêmica faz com que as pessoas, a favor e contra, continuem comentando e reagindo, e elas ficam mais tempo e gera interação. Na hora que a plataforma vai vender anúncio, é isso que ela tem de ativo para mostrar para o anunciante. Tempo e a quantidade de interação. Esses são ativos, né, que ela vende para o anunciante, do lado da plataforma, que é o que rentabiliza.
Então, talvez a premissa de que ela é necessariamente incentivada a isso, talvez ela possa ser verdade para algum conjunto de conteúdo inapropriado, especialmente aqueles ilegais, por exemplo. Acredito que talvez a grande maioria das pessoas realmente não quer ver pornografia infantil, né? Ou que saiba que aquela rede social permite ou foi leviana com um círculo de pornografia infantil. Mas quando você pensa até em polêmicas, por exemplo, aborto, e tem grupos muito claros a favor e contra, apesar da legislação permitir uma situação ou outra, e qual que é o critério que essa rede social vai usar? Discutir aborto, então, escrever lá, meu corpo e minhas regras, vai passar a ser, vai ser o conteúdo retirado? Acho que não, esse conteúdo não é retirado. Então, tem coisas que são mais polêmicas, apesar de ter uma legislação clara por trás do que é legal e do que não é, e coisas que não são nem polêmicas, no sentido, nem passa pela lei, por exemplo, em época de pandemia, vacinação, isolamento social, quem era extremamente a favor ou extremamente contra, que são conteúdos que poderiam vir a ser ou não retirados pela plataforma por ser fake news, até às vezes, por circular conteúdo equivocado, e até isso se discute muito hoje, até que ponto as plataformas vão ter que regular informações que são inverídicas, até por conta de eleição. Né? Então, tem toda essa discussão de pano de fundo, que daí eu acho que, inclusive, o estudo de vocês ganhando cada vez mais importância, mas esses conteúdos, às vezes, que não passam por questões legais, mas geram a polêmica, podem atrair mais usuários, porque, inclusive, eles vão gerando mais interação, e tem essa verdade negativa, de você vincular uma informação que precisa, mas isso parece que é o que causa mais engajamento nas redes sociais. Inclusive, esses escândalos que aconteceram, principalmente nos Estados Unidos, falam muito de conteúdo de discurso de ódio mesmo, que geralmente discurso de ódio costuma ter um engajamento muito forte, e uma intensidade de pessoas que ficam dentro daquilo, e isso tem claramente uma externalidade negativa, de até favorecer mais polarização, de favorecer mais a violência mesmo. Então, acho que o aspecto da externalidade negativa fica claro quando a gente pensa nesses conteúdos, e o aspecto de que talvez a rede social não tenha tanto incentivo assim para necessariamente querer excluir qualquer tipo de conteúdo que pudesse ser alvo aí de um marco regulatório. Agora a gente tem o projeto da fake news, que agora está um pouco mais adormecido, mas acho que vai ser um outro projeto muito importante para se testar essa discussão. Porque, inclusive, as versões originais dele estavam extremamente abrangentes, discutindo coisas que nem cabiam ali para os digitais. Então, essa hipótese talvez seja uma forma de, ao flexibilizá-la, construir os cenários que a Luciana comentou aqui, que seria importante. Tá? Então, esse eu acho que é um dos pontos que eu destacaria. E aí, só para finalizar ali, o impacto sobre as plataformas, talvez tenha mais um efeito, que é uma externalidade também, mas externalidade de rede. Quando talvez o impacto para as plataformas diretamente esteja subestimado também, porque especialmente na hora que ela remove perfis mais polêmicos ou perfis mais famosos, como a plataforma se vale de externalidade de rede, quanto mais gente vai saindo, obrigatoriamente vai saindo, especialmente aquelas pessoas que talvez gerem esses conteúdos, e são pessoas mais reconhecidas, a plataforma vai deixando de ser tão interessante para outros usuários. Então, claro que cada remoção sozinha talvez não tenha um efeito relevante, mas talvez o conjunto dela tenha um efeito maior para a plataforma do que só a remoção específica daquele conteúdo ou daquele perfil. Então, de novo, talvez a estimativa esteja superestimada para a plataforma, porque ela vai perder mais interação, ou vai perder mais usuários que talvez continuem ali o perfil dele, mas vai usar menos, vai interagir menos, porque os perfis que aquelas pessoas seguiam, especialmente os mais polêmicos, né? Especialmente aqueles que são mais ativos, que são mais propensos a serem os removidos, vão estar fora. Tá? Então, serão essas ponderações que acho que, via de regra, de forma nenhuma, pelo contrário, acho que só mostra como o estudo de vocês é extremamente importante. Tem muitos filhotes que podem nascer dele, e talvez eles estejam já com números muito impressionantes e estejam subestimados, porque tem vários efeitos difícil de mensuração, então também nem sugiro que vocês tentem mensurar, ou talvez até seria heróico na minha avaliação, mas se conseguisse mensurar seria extremamente bacana poder, porque são elementos que, pelo menos no antitruste, que eu acompanho mais de perto, é mensurado o tempo inteiro e a gente não consegue quantificar, ninguém se aventura tanto a quantificar isso, e eu acho que poder também dar um pouco mais de peso significa ia ser super bacana.
Então é isso. Obrigada. Parabéns de novo por isso, que eu acho que é extremamente importante avançar para essa. Muito obrigado, Luciana e Silvia. E o Paulo e eu fizemos anotações aqui cuidadosas. E quando eu falei em responder as colocações e as críticas, não é porque a gente acha que todas as críticas que foram feitas são meros mal entendidos e a gente agora desfaz tudo e o trabalho está perfeito. Não, são críticas que vão significar que a gente vai mexer e vai tentar melhorar. Em alguns casos, vai escrever outros papers que são necessários, porque tem alguns quase buracos ali. Então, é por essa razão que essa versão do relatório não é a final. Certamente, para chegar numa versão que a gente vai submeter para publicação, evidente que vamos circular essa versão para fins de transparência. Mas não é a versão final, porque nós estamos de acordo, né, com as críticas que foram feitas, algumas das quais a gente, obviamente, não tinha pensado, e acho que é por isso o valor de ouvir, né, vocês dois. Então, quando eu falo em responder, é só para a gente majoritariamente comentar, concordar e meio que mostrar como é que a gente pretende endereçar esse problema. Então, primeiro em relação, vou começar aqui, o Paulo e eu fizemos uma divisão aqui, a gente já alinhou. Primeiro, vou seguir aqui meio que na ordem que foram feitos os apontamentos da Luciana e depois da Silvia. Então, primeiro em relação lá naquela primeira regressão, onde a gente está comparando a relação entre denúncia de perfil, remoção de perfil para cada rede social, com efeitos fixos para cada rede social, e o antes e depois. E aí tem né, uma questão que é a explicação daquele modelo estatístico poderia ser mais clara, vamos deixar mais clara, deixar mais detalhada. Tem um comentário que a Luciana fez, que foi, por que lá, quando vocês estão fazendo efeito fixo para cada rede social, quando eu estou comparando a proporção de remoção de perfil face à denúncia de perfil antes e depois do Marco Civil, todas as redes sociais parecem estar removendo um pouco menos diante de denúncias após o Marco Civil, o que se encaixa com a hipótese que nós tínhamos de pós-Marco Civil, elas têm mais segurança jurídica, elas removem menos. Mas por que o Twitter é a única que está, né, o coeficiente está no sinal reverso, ou seja, no período pós-Marco Civil, o Twitter está removendo mais? Aqui eu acredito que exista um caso de confounding variable, que é posição pública e estratégia de posicionamento do Twitter como rede social. Qual que é essa variável que está confundindo ali aquele modelo? O desejo de posicionamento de cada rede social ali frente ao público para dizer a minha estratégia, o meu lema, os meus valores são esse ou esse. Twitter daquelas redes sociais é certamente uma que no período antes de 2014 tinha um posicionamento público e até onde se pode perceber, né, nos poucos dados que a gente tem acesso, tinha um posicionamento público e, de fato, aplicava a ideia de que era, né, a rede social mais libertária possível, aquela que não removia nada, né, o absolutista da liberdade de expressão. Esse posicionamento foi revisto pós-2014. E, portanto, pós-2014, não por força do Marco Civil, certamente não por força do Marco Civil, o Twitter, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, adotou uma posição em algum momento entre 2014 e hoje, né, o final da nossa série de dados, 2021, adotou uma posição de passar a ser mais sensível do que era antes a denúncias e a reclamações quanto a postagem, tweets ofensivos, racistas, machistas, assim por diante. Então, tem aí, na minha opinião, a minha interpretação do porquê desse sinal é essa. Seja ela, né, se as pessoas concordam, e tem, obviamente, outras interpretações possíveis para esse sinal, no mínimo, a gente, né, vai adicionar uma explicação né, lá de, olha, nossa compreensão de por que esse sinal está reverso é essa. Existem outras possíveis. E aí, sobre tratamento diferenciado para cada rede, que foi uma outra questão que a Luciana levantou. Eu acho que vale aqui fazer também um esclarecimento que depois talvez seja útil inserir. Eu acho que ele não está tão claro quanto poderia estar no texto, que nós fizemos sim uma classificação, uma diferenciação dos tipos de rede social para efeitos desse estudo.
Nós não pretendemos lidar com redes sociais que, no Brasil, nos últimos anos, têm se convencionado a chamar de redes de mensageria privada, né? Então, WhatsApp, Telegram, Signal. Por quê? Porque esses são casos em que é muito difícil de, não só por força, né, da criptografia, que muitas vezes protege as mensagens, mas porque são casos em que é muito difícil de terceiros verem uma postagem, né, ela não fica pública, então não tem perfis públicos onde uma postagem pode ser vista por qualquer pessoa que entre na página. Então, a gente ficou com redes sociais onde isso acontece. Então, onde, né, um Facebook, Instagram, um Twitter, um YouTube, e assim por diante. O Orkut está nessa categoria também. Ele aparece na série de dados de anos mais antigos, justamente porque era a rede mais popular no Brasil. Então, a gente fez essa grande classificação. E é claro que são possíveis outras classificações dos tipos de rede social, mas a gente achou que, no mínimo, essa era necessária, porque realmente afeta de maneira profunda o que está em jogo. Em relação à presunção de uniformidade na relação entre perfis posts, que é uma presunção que a gente foi obrigado a fazer porque os poucos dados que são públicos disponíveis não tornam essa presunção imprescindível, diz respeito a olhar para um determinado número de posts, presumir, em função de um cálculo básico, presumir que todos os perfis, não importa se são denunciados ou não, produzem o mesmo número de posts, que nós sabemos que provavelmente não é verdade, porque não temos um dado melhor. E em função dessa presunção de uniformidade da produção de posts por cada perfil, a gente seguia aquela cadeia para ir de posts, de perfis removidos para número de posts removidos. Então, nessa cadeia tem aí uma presunção. A Luciana mencionou outras presunções. A presunção que, para mim, individualmente, assim, se a gente tivesse a sorte de ter dados melhores, a primeira que eu gostaria de rever o modelo e poder tirar seria essa. Mas a gente, em relação a padrão de reação da rede social, ou seja, como é que a rede social se comporta diante de uma denúncia de perfil, com que frequência ela remove aquele perfil, esse é o dado que é sobre Brasil. Então, esse é o dado onde a gente não precisou extrapolar propriamente nada, não precisou fazer nenhuma presunção sobre se acontece numa rede social assim, vai acontecer nas outras. Esse era o dado que a gente tinha para Brasil e tinha para redes sociais separadamente. E aí, só mais 2 pontos antes de passar para o Paulo. Existe uma hipótese aqui de que, em cima da qual o trabalho está construído, que é explicitada, né? De que para a rede social já tem, independentemente da legislação, a rede social tem incentivo para criar sistemas eficientes de remoção de conteúdo abusivo. O que a Silva colocou foi, existe um tipo de conteúdo que pode ou não ser classificado como abusivo, mas que a rede social não tem um incentivo para remover, porque ele gera muito engajamento. Então, é certo que existe essa categoria aí. Se ela é uma subcategoria do conteúdo abusivo, eu não sei. Eu não colocaria ela como uma subcategoria do conteúdo ilegal. Então, existe aí um overlap entre abusivo e ilegal. Algumas coisas são abusivas e ilegais, algumas coisas são ilegais, mas talvez não seriam categorizadas como abusivas necessariamente. Às vezes, a gente vê uma condenação, né, do judiciário brasileiro dizendo tal post, indenização, não sei o que, olha, mas isso aqui não era abusivo. Então, tem um overlap aí, não é perfeito, mas eu acho que essa categoria é ofensivo e abusivo, mas a rede social não tem necessariamente o incentivo para remover, ela existe, gera engajamento, isso é financeiramente desejável. Essa é mais difícil de identificar. O que eu acredito é que, ao olhar para o que as redes estavam fazendo, já no cenário de existe o conteúdo abusivo e existe o conteúdo legal e existe o conteúdo que talvez abusivo ou não gera engajamento, esse cenário já existia pré-2014. E, portanto, a gente está, em relação ao que elas fazem face ao conteúdo que gera engajamento, abusivo ou não, a gente está meio que presumindo que elas, se viesse a decisão do Supremo, alterasse o status jurídico da regra, e essas redes sociais, sobre esse outro tipo de conteúdo, elas iriam adotar a mesma atitude. Mas essa presunção pode ou não ser verificada como correta. E, por último, existe a questão dos perfis de pessoas públicas, celebridades, por exemplo.
Então, principalmente em razão de vazamentos, e talvez o mais recente e mais impactante tenha sido os Facebook Papers, nós sabemos que as regras privadas e as redes sociais em geral, existem exceções, mas que as redes sociais em geral estabelecem para o conteúdo nas suas plataformas, elas muitas vezes não são aplicadas de maneira uniforme ou igualitária. Algumas pessoas recebem um tratamento mais benevolente. Então, para algumas pessoas, certas regras de remover ou de suspender conteúdo ou conta não são aplicadas, geralmente porque são contas que têm um grande número de seguidores. Então, a plataforma ou acha que aquela manifestação de fato viola as regras, mas ela tem medo de remover o post, e aí aquela pessoa, aquela celebridade tem voz, tem, né, atinge uma audiência facilmente, critica a plataforma, isso pode ser ruim para a imagem da plataforma. Então, no caso em que a plataforma entende isso aqui de fato viola, ou casos em que a plataforma está, por causa daqueles falsos positivos, removendo de muita gente coisas que não violam as regras da plataforma, mas é mais difícil um falso positivo ocorrer para a celebridade. Então, nesses dois cenários, existe uma desigualdade na aplicação dessas regras de moderação. E, em razão disso, certamente, para essas contas com maior visibilidade, o incentivo da plataforma é diferente. Isso é um dado, vale deixar, inserir isso, né, no relatório. Eu teria grande interesse de verificar exatamente, de tentar medir, achar uma métrica para esse nível de desigualdade, mas é inegável que ela, com as informações que nós temos hoje, é inegável que ela existe, e acho que isso é uma informação, é algo que precisa constar no relatório, constar no relatório com certeza. Então, eu vou passar para o Paulo, desculpa me alongar muito, mas muito obrigado mais uma vez pelos apontamentos e as críticas de vocês. Os meus comentários são comentários complementares ao do Ivar. De novo, agradecer a Luciana e a Silvia pela leitura cuidadosa do artigo. Acho que tem muito comentário bacana. Eu vou começar pelo que eu acho que também é o nosso desejo maior, de a gente poder fazer a survey ou o experimento em cima do Willingness to Pay. Tem vários já realizados nos Estados Unidos desde 2018. Então, assim, acho que uma discussão mínima ou uma discussão pequena em relação ao método, mas ainda uma discussão grande em relação ao tamanho dessa medida para o caso brasileiro. Então, seria muito bacana se eu tivesse a oportunidade de poder conduzir esse estudo. O estudo que nós fizemos foi um estudo de 3, 4 meses, não dá para planejar uma survey, mas eu acho que seria muito bacana se a gente avançasse nesse sentido. Complementa bastante, concordo com o comentário de que seria um segundo artigo que complementaria esse artigo que foi produzido. O outro ponto, do comentários que tanto a Silvia quanto a Luciana trouxeram, o outro ponto é o ponto do controle sintético no relatório. Na primeira versão dele, ele até compunha o corpo, depois, na versão seguinte, ele passou a ser um anexo, porque é uma metodologia muito recente, bastante moderna, e que acho que de bastante entusiasmo dos economistas, porque ela econometricamente é muito sedutora, só que tem um trade-off, que é o trade-off entre a qualidade do método e os dados, né? Então, uma preocupação que a gente tinha, que era muito elevada, era pegar uma Ferrari e colocar um combustível não muito confiável, que seriam dados que precisariam ser bem mais robustos para aquele método, e aí saiu uma coisa que não pudesse produzir o nível de confiança e qualidade que a gente queria para o estudo. Então, por isso que a gente, no início, colocou, e eu acho que é algo que a gente não removeu 100% do relatório, porque a gente quer estimular que pesquisas futuras, sejam conduzidas pelo grupo que conduziu essa, sejam conduzidas por outros pesquisadores, utilizem desse método quando os dados estiverem mais publicamente disponíveis. Nós fizemos um esforço muito grande junto a algumas redes sociais durante a produção do estudo para conseguir dados primários, mas ainda existe uma barreira das redes de fornecer esses dados, talvez por uma preocupação comercial de como o resultado da pesquisa pode afetar o negócio deles, ou talvez por uma preocupação de LGPD, de vazamento de dados. Então,
Eu acho que é algo que os dados avançando é uma metodologia que seria muito bacana a gente explorar como sendo a principal ou a chave para o estudo. E mais um último comentário, acho que a Silvia explorou bastante isso, Silvia, é a questão das externalidades. Duas externalidades que foram apontadas, as externalidades negativas e as externalidades de rede. Da externalidade negativa, com certeza, acho que o estudo subestima o efeito dela sobre as métricas. E uma discussão e algo que a gente explora no estudo é de poder dizer que, na nossa visão, está muito mais para um piso, para um lower bound, o que a gente estimou, do que para um upper bound, para um teto. Tem até outras coisas que nós exploramos no estudo que a gente acha de efeitos de segunda ordem ou no economia de equilíbrio geral, de que não são explorados e que também poderiam incrementar essa métrica, como, por exemplo, o fato de que os usuários, em sabendo que a regra é essa, vários usuários já deixariam de usar a rede porque eles saberiam que eles estão suscetíveis ao conteúdo, mesmo um conteúdo legal e que não infringam as regras, sejam removidas, o que desestimularia o número de usuários ex ante, né, antes mesmo da decisão de começar a utilizar a rede. Então, de fato, esses efeitos de segunda ordem, eles, na nossa visão, vão no sentido de aumentar a estimativa e dali seria um lower bound. Na externalidade de rede, eu acho que é um debate aberto, porque como a gente estuda os dois lados, tanto o lado da plataforma quanto o do usuário, por um lado, a plataforma perde usuários e, portanto, com menos usuários, o efeito em cadeia é maior, porque outros usuários deixam de usar porque tem menos usuários, que acho que é um efeito, uma crítica muito positiva nesse sentido. Acho que o estudo não captura isso. Mas, por outro lado, o estudo também mensura a externalidade do ponto de vista o benefício do ponto de vista do usuário. E o bem-estar do usuário é menor quanto menor é a rede. Então, uma coisa que eu acho que é um contrabalanço é o valor percebido pelo usuário talvez seja menor, uma vez que as redes ficam menores, e aí esse excedente que o usuário, a perda do excedente que o usuário teria, talvez também seja reduzido. Eu vou aproveitar e fazer um parênteses, eu achei muito bacana a discussão do willingness to pay, porque a gente foge dessa questão do preço contábil ou financeiro que a gente observa e vai para o preço que realmente importa, né? E aí, de novo, economiza o preço sombra, o preço de reserva, aquele que considera e incorpora os custos de oportunidade para os usuários, que é o que deveria estar sob a ótica do regulador, mas que não está porque não é observável, mas é o que deveria ser a base ou o pilar, né? Que o regulador ou mesmo o judiciário deveria levar em consideração para tomar a melhor medida. Foi um ponto que a Silvia trouxe, do preço implícito, a gente poderia dizer assim, né, para ser menos economês, e que também a Luciana comentou. Então, essas eram observações, de novo, muito obrigado pelas críticas, eu acho que são super válidas, vai enriquecer mais o trabalho e abre até oportunidades para a gente buscar fazer um segundo artigo com essa survey. Obrigado novamente. Sim, né? Tá ótimo. Podemos juntos. Gente, quem está conosco remotamente, quem está conosco aqui presencialmente e gostaria de falar para fazer uma pergunta, um comentário, uma crítica, o que for. Então, agora a gente abre para dúvidas e questões. Isso. Dos presentes. Se alguém tiver alguma pergunta sobre o trabalho, sobre o tema. Quem estiver de casa pode levantar a mão que a gente chama por aqui. Aproveitar então. Eu peguei o estudo só sexta-feira, então eu li por cima. Mas uma questão que me chama a atenção, se você pegar um estudo recente da OCDE, mostra que a intensidade de uso de internet e de rede no Brasil é muito superior à média do mundo, né? Então, o Brasil está em primeiro, acho que média diária é 4 horas e meia, depois vem Colômbia, tem 2, e depois a média mundial está quase na metade do Brasil. Eu não sei se na métrica isso não implica até na questão aí de perda dos dois lados, né? Na perda de valor, aí, na questão do bem-estar. No caso do Brasil, essa correlação não é só usuários, a intensidade de uso não ponderaria isso também. Sim, essa é uma boa razão para acreditar que a avaliação que o
o usuário faz do valor que a rede social tem para ele nos Estados Unidos, talvez não seja exatamente a avaliação que o usuário no Brasil faz do valor que a rede social tem para ele. Talvez no Brasil o valor que esse usuário atribui à rede social seja ainda maior. O que significa que em algum aspecto essa métrica ali de willingness to pay está sendo, ou seja, né, do bem-estar que seria perdido com essa alteração específica na regra, está sendo subestimado e seria um valor potencialmente maior. Isso é alguma coisa que a gente acha que fazendo isso é um interesse, está nos planos, a gente gostaria muito de fazer. Fazendo um estudo no Brasil sobre experimento, né, com usuários brasileiros de redes sociais para identificar, né, esse willingness to pay no Brasil em relação às redes sociais, que a gente conseguiria corrigir, por exemplo, em relação a isso. Eu vou só complementar, eu acho que o estudo acaba explorando muito a margem extensiva, de adição e exclusão de novos usuários e o efeito disso, tanto para a plataforma quanto para o bem-estar. Mas realmente explora menos a margem intensiva, que é o quanto que o usuário, será que além de usuários deixarem de usar a rede, também teria usuários utilizando menos as redes, em detrimento das novas regras. Isso realmente poderia ser explorado, é um ponto adicional que o estudo poderia trazer além da margem extensiva. Não sei se a Luciana ou a Silvia querem fazer algum comentário adicional. Vou aproveitar antes de passar a palavra para a Raquel, só responder rapidamente a pergunta do Diego. Então, sim, nós vamos disponibilizar essa semana a íntegra do estudo nessa versão ainda em andamento na internet. Vamos ainda decidir, mas vamos certamente colocar um link, né, para esse PDF na página do evento, que foi usada sem prejuízo de circular e postar em outros lugares. Os relatórios de pesquisa, via de regra, estão no site do INSPER, dentro da página dos centros de pesquisa. Então, essa pesquisa foi conduzida pelo Centro de Regulação e Democracia. E deve estar disponível lá ainda essa semana. Vamos passar, então, para a Raquel e depois... E aí, na sequência, a gente chama o Perfeito, muito obrigada. Então, primeiro, boa noite a todos, né? Meu nome é Raquel Gato, sou responsável pelo jurídico do NIC-BR, responsável pelo ponto .br, né, o registro de domínios, e também do Comitê Gestor da Internet no Brasil, e também vice-presidente da Internet Society, capítulo brasileiro. E, primeiro, agradecer, né, por esse estudo que cumpre, creio, duas carências que a gente tem, uma análise dos impactos econômicos dentro dessas políticas digitais, como também a questão de trazer mais evidências para os debates, né? Tanto de políticas de regulação quanto para o judiciário. Então, isso é fenomenal. Eu espero que mais venham, né? E mais papers, mais estudos proliferem. Muito pontualmente aqui, foi bom que o Diego já adiantou uma pergunta que era justamente, né, a ansiedade para ler o estudo completo e poder formular perguntas melhores. Primeiro, com relação à previsão, né, de incidência que vocês têm no tema de repercussão geral do 987, mas nós temos também o tema de repercussão geral 533, que é o antes do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Né? Estava previsto para ser junto, né, julgado ali junto, mas são relatores diferentes, processos diferentes, então recomendaria, né, também esse acompanhamento de incidência nos dois processos. Vocês têm dados desde 2005 e podem fazer esse comparativo, né, interessante para as duas discussões, nos dois ambientes. Também, do lado, aí agora, chapéu, né, Internet Society, tem alguns estudos que eu posso depois repassar, que também foram nessa linha de buscar o impacto econômico de legislações inovadoras. Uma delas foi na Austrália, em 2018, com relação à regulação da criptografia, né, dentro da Lei de Telecomunicações da Austrália, a TOLA. Não é uma sutileza do nome, é o acrônimo Telecommunications, alguma coisa Act, e talvez possa trazer alguma inspiração, né, com esse paralelo, e também com relação à disseminação
aí pensando na infraestrutura mesmo de internet, né? Eu venho desse mundo, então a minha contribuição pensando como dentro da infraestrutura local, né, a produção de conteúdo local, qual que é o impacto econômico. O estudo foi feito em Ruanda, né? Então, enfim, podem ter algumas correlações aí para vocês ou não, mas fico aqui à disposição depois para repassar. E último comentário, talvez um pouco na linha dos desejos, né? A gente não sabe ainda muito bem por onde vai caminhar, mas dentro da comunidade técnica, um princípio que é muito importante é justamente esse princípio da inovação e do que a gente chama o permissionless innovation, né? A inovação sem permissão. O estudo focou, claro, até por conta, imagino, dos dados que estão disponíveis, muito nas big techs, né? Na GAFAM-T, enfim, nas grandes plataformas digitais. Mas a internet ela é reconhecida justamente também por trazer esses players, né? Esses atores que são iniciantes. E aí eu não sei se vocês têm essa previsão, têm esses dados já também, de pensar quanto que isso pode afetar, né? Seja, isso surgiu, essa pergunta até na linha da discussão do bem-estar dos usuários, né? Quanto que isso realmente pode ser para o bem ou para o mal, ou seja, a perda, talvez, das grandes pode ser o ganho, né, de pequenas e novas plataformas, novas ideias, novos empreendimentos, quanto que isso realmente causa, né, uma perda até para o ecossistema digital como um todo, aquele usuário que se afasta, né, até da vida digital, enfim. São algumas perguntas para contribuir aí para o debate, mas muito obrigada. Obrigado, Raquel. Pode? Eu acho que eu queria reagir e comentar pelo menos 2 pontos. Antes de mais nada, foi um grande prazer rever a Raquel aqui. Há 12 anos atrás, a gente estava no Internet Governance Forum na Lituânia, tirando fotos juntos com o Vint Cerf. 12 anos atrás. Então, e aí depois não nos vimos mais. Então até errei quando a gente se viu. Eu falei, nossa, só 10 anos que a gente não faz, 12 anos que a gente não se viu. Mas, sim, Raquel, a gente acha que é um caminho bastante promissor olhar para legislações uma aplicação de forma estrutural sobre alguma área de tecnologia da informação e comparar o antes e depois e essa parte de controle sintético, né, que vocês vão ver depois, que como o Paulo mencionou, a gente acabou não ficando satisfeito com a qualidade dos dados e, portanto, com os resultados. A gente colocou como um anexo, mas lá o que a gente fez foi pegar o exemplo do caso alemão, mas aí olhando para legislações que faziam uma intervenção no mercado de redes sociais, né? Então, no caso alemão, a lei alemã, né, de 2017, que entrou em vigor em 2018, o antes e depois na Alemanha, comparado com outros países, porque seria talvez algo similar, né? Uma legislação que aperta mais e cria responsabilidades adicionais para as redes sociais e cria multas mais altas, etc. Obrigações, né, de remover em pouco tempo, etc. A gente acha que isso é algo comparável a uma eventual mudança, né, do regime de responsabilidade aqui no Brasil, dos intermediários, por uma decisão do Supremo. A gente usou os dados que não eram tão bons para fazer o antes e depois. E em relação à França, a mesma coisa. Então, em relação à legislação francesa de 2020, também comparamos o antes e depois. Aí tem aí, além de os dados que são as mesmas séries de dados, né? Mas além de, por ser a mesma série de dados, a gente já tinha os problemas de qualidade que tem para o teste quando a gente fez o teste da Alemanha. No caso da França, por ser a intervenção antes e depois é muito recente, o número de pontos de dados que a gente tem posterior, para olhar o pós, é muito menor do que no caso da Alemanha. Então, por isso que a gente colocou isso no anexo. Mas eu continuo achando que é algo bastante promissor. Em relação ao segundo ponto, sim, eu acho que, pelo que eu me lembro aqui, nenhum de nós mencionou, mas eu acho que é um ponto muito importante, que é uma legislação que diminui a segurança jurídica de plataformas vai impactar desproporcionalmente, portanto, de uma maneira muito pior, as plataformas menores, né, as nascentes. E isso, nas legislações mais recentes, a gente viu adaptações, né? A própria legislação alemã tem isso, o PSA tem isso. Não, pera, qual é o número de usuários? Eu tenho que ter uma regra um pouco diferente. Uma decisão do Supremo, eu tenho dificuldade de acreditar que faria esse tipo de consideração. E provavelmente iria mudar
né, a regra de responsabilidade como um todo para qualquer rede social. Me preocupa bastante o que aconteceu, o impacto desproporcional disso sobre empresas e plataformas nascentes. Eu queria só aproveitar esse ponto para ter uma preocupação que é em relação a como pode ser interpretado essa estimativa dos valores de receita anual, especialmente. A minha preocupação é, o estudo é divulgado, algumas pessoas vão pegar e vão falar 47 milhões de receita anual a menos para grandes redes sociais. Isso aí é bem o que eu quero que elas lucrem menos. O que não deveria ser óbvio, mas muitas vezes acaba não sendo óbvio, essa receita é a receita que vai para criadores de conteúdo. Então, quem está perdendo também o criador de conteúdo, que às vezes vive dos seus 100 mil seguidores no YouTube, por exemplo, e que com uma regra sobre responsabilidade mais rígida, também vai perder receita. Então, isso não é só sobre o que acontece com a plataforma, isso é sobre o que acontece com a liberdade de expressão e, portanto, também o que isso traz junto, os benefícios que isso traz para usuários grandes e pequenos. Ainda que a gente tenha que fazer uma ressalva, por exemplo, como essa que a Silvia tinha feito, mas tem algumas contas que são tratadas de maneira desigual. Mas tem um problema aí de criadores de conteúdo que vão perder muito também, não é só as plataformas que perderem, então isso não é só uma questão de bottom line para essas plataformas digitais. Acho que vocês já cobriram tudo. A única coisa que eu adicionaria, bem pontual, bem rápido, é que essa preocupação no estudo de pegar os dados das maiores, que são os que estão mais publicamente disponíveis, a gente tentou contornar utilizando essas premissas das maiores e depois estendendo as estimativas que a gente obteve para todas as plataformas de redes sociais disponíveis. Então, apesar de várias das premissas partirem do que a gente observa nas maiores, o resultado final do estudo é para o universo de plataformas de redes sociais disponíveis no Brasil. Então, acho que foi uma tentativa, né, de tentar contornar esse problema. A gente tem o Nicolo, né, com a mão levantada. Nicolo? Eu acho que o áudio está no mudo, o microfone. Não? Está mutado, né, velho? Ele parece estar ali, no chat. Tudo bem, Nicolo? Se quiser fazer a pergunta no chat. Não sei se... De repente tira o... Deixa eu ver se eu tentar tirar para não escutar. Espera, no botãozinho do microfone ali não tem? Não tem como só apertar no botãozinho do microfone aqui? Aqui ele vai... Não, esse é o nosso. Aqui não tem. Ele mandou aqui. Não necessariamente... Então, eu vou ler. Não necessariamente as plataformas preferem tirar o conteúdo, especialmente quando o conteúdo for algo controverso que gera engajamento, muito próximo do ponto da Silvia. Elas tentaram resistir aos pedidos de remoção, e não apenas quando for uma pessoa famosa. Então, a minha pergunta é se pensaram fazer uma pesquisa mais diferenciada sobre o impacto por cada tipo de conteúdo. Acho que é um problema do meu time, que não então quero ver como é que está certo. Então, a pergunta é se a pesquisa consegue pensar em fazer uma pesquisa que diferencia por tipo de conteúdo. Posso responder. Quando nós fizemos a análise, nós utilizamos os dados agregados de conteúdo e remoção, porque a gente não tinha especificidade para todas as redes que participaram da amostra do método econométrico por tipo de conteúdo. Mas é uma heterogeneidade que poderia ser explorada. Por que eu digo poderia? Porque parte dos dados vem da transparência, dos relatórios de transparência das próprias redes, que aí você pode usar de forma agregada, mas eles têm a quebra por tipo de conteúdo, e outros dados vêm da SafeNet.
que faz outro tipo de quebra. Apesar de também ter a quebra, a metodologia não é a mesma. Então, esse cruzamento poderia trazer algum tipo também de questionamento nesse sentido. Então, a gente acha que seria algo interessante, dá para explorar como uma heterogeneidade do estudo, mas é algo que a gente não conseguiu trazer. Até no relatório tem um gráfico com denúncias e remoções por categoria de forma agregada, para mostrar que, independentemente do tipo, a gente observa que existe um elevado nível de moderação intrínseca da plataforma. Mas a gente não conseguiu transportar esse resultado para o resultado do modelo econométrico pela viabilidade das informações. Tão simples quanto isso, mas seria algo que a gente adoraria fazer também. Inclusive, é um efeito fixo que seria bacana de controlar, né? Mais um efeito fixo, além do efeito fixo da plataforma, para controlar no método econométrico. E aqui, só para reforçar esse ponto, que eu acho que está bem dentro do que eu comentei, que eu acho que isso pode não ser só com pessoas famosas, de fato, né? Deixar para generalizado, porque cada grupo individualmente vai gerando aquele engajamento justamente por levantar pontos controversos, polêmicos, e isso atrai mais engajamento, especialmente em redes sociais, em que você não dialoga só com pessoas que você conhece. No Facebook, você consegue ver perfil de pessoas que não te adicionaram, seu perfil fica mais público, por exemplo. Então, nesse sentido, que eu acho que isso vai pela hipótese como um todo, né? Tem tudo a ver com o que ele mencionou. E aí eu acho que esse é um ponto importante de tentar discutir, que eu acho que vai ser difícil mesmo de discriminar. Mas ele também dialoga muito com a ideia da externalidade negativa, porque é isso que vai criando, funcionando o discurso de ódio e outros elementos, tá? Então, eu acho que, até com outro ponto aqui... Para entender o impacto econômico de forma... Então, entendi, seria muito bom. Isso, outro ponto, para entender o impacto econômico de forma completa, deveríamos entender quantas vítimas deixam de utilizar a plataforma ou reduzem o uso dela por conta da falta de moderação. Mas, para isso, obviamente, precisamos de experimentos. Porque a preferência por moderação vai ser heterogênea na população, então você também não vai saber direito o nível ideal, né, para todo mundo é o mesmo. Mas, sem sombra de dúvida, se a gente colocasse um controle naquele modelo econométrico, igual nós fizemos por plataforma, ia acontecer algo como aconteceu com o Twitter. A gente ia observar um efeito, assim como é relativamente heterogêneo por tipo de plataforma, até porque a plataforma se vende como uma plataforma, umas mais, outras menos lenientes na moderação, e aí isso faz parte do contrato privado. Cada usuário vai definir qual a plataforma que te dá o maior ganho de bem-estar. Deve acontecer exatamente a mesma coisa também quando a gente quebra por tipo de denúncia, né? Qual a categoria da denúncia atrelada àquela remoção. Quer fazer mais algum ponto, complementar algo adicional? Obrigado, Nicola, pelas perguntas. Tomamos notas aqui. Acho que a sugestão é muito bacana mesmo. Acho que é algo que a gente pode explorar mais à frente. Mais alguma? Parabenizar vocês. Queria tirar uma dúvida. Aquele valor que vocês trouxeram nos tempos de meio, né, sociais, leva-se em consideração também o impacto no ecossistema da universidade digital. Tem vários mini players, micro players dentro desse sistema que alimentam o faturamento da universidade digital. E aí, com impacto significativo de usuários nas redes sociais, consequentemente, deve ter um impacto direto ou até eventualmente indireto nessa indústria. E aí, eu não sei se o estudo pensou em levar isso em consideração, ou se é algo que está muito fora das premissas traçadas. Ele não está fora das premissas. Esse é um excelente ponto. Eu acredito que está levando em consideração de maneira indireta, mas potencialmente em relação a isso também está subestimando. Por quê? Porque na medida em que esse é uma cadeia complexa, onde eu tenho esse
né, esses recursos passando entre, né, do anunciante, essa relação envolve o anunciante, envolve a plataforma, mas envolve também outras empresas que muitas vezes estão no meio de campo intermediárias. Ao reduzir a receita da plataforma numa ponta, a gente pode imaginar que vão ser afetados esses outros players na cadeia. Agora, então, indiretamente, de certa forma, está levando em consideração. Mas não explicitamente, não temos dados, não colhemos dados para fazer a comparação sobre antes e depois de faturamento dessas empresas de mídia digital, especializadas em mídia digital, que atuam na cadeia, que atuam junto com Google, Facebook. Então, um passo poderia ser identificar faturamento e variações de faturamento dessas empresas, para daí sim ter alguma coisa talvez mais completa e que não estivesse potencialmente subestimando nesse aspecto Agora, a nossa estimativa é sobre redes sociais, né? Então, para esse conjunto de empresas, existem aí outras potenciais subestimações, mas claro, se a gente fosse fazer algo diferente, que é para o mercado de mídia digital, por comparações que a gente, inclusive, fez para mais para o final lá, a gente tomou cuidado de, bom, seguindo esses cálculos que a gente está fazendo, então a gente poderia dizer que, para além de só redes sociais, mas o mercado de mídia digital como um todo, que esse é o tipo de faturamento receita que a gente está olhando. O mercado como um todo no Brasil é tanto. E aí a gente olhou alguns estudos para comparar. Bom, segundo esse outro estudo, é mais ou menos isso, então para ver, a pessoa daí tira suas próprias conclusões se, né, o caminho que a gente fez do cálculo faz sentido. Mas o objetivo e esses valores estimados são apenas para redes sociais e não para o mercado de mídia digital como um todo. E eu acredito que seria, né, um estudo talvez mais completo e mais fiel, né, do potencial impacto de uma decisão do Supremo, se fosse feito dessa outra maneira. É um excelente ponto. Vou só complementar com uma coisa super rápida, que é pegar... acho que a resposta para a sua pergunta seria um desdobramento do estudo, que pega a perda de receita e multiplica por qual que é a receita adicional dessas empresas de mídias digitais para cada R$1 que o Facebook fatura, ou que as redes sociais faturam. Então, essa métrica, essa segunda métrica, a gente não observa, mas eu tenho certeza que as redes sociais têm uma estimativa internamente, então é bem factível de fazer esse desdobramento. Acho que sim, seria um ótimo desdobramento da estimativa que a gente fez para mostrar um impacto para outros players ligados às redes sociais, que não necessariamente o usuário, né? Acho que é o seu ponto principal. Acho que com isso a gente quer fazer o encerramento, então, Ivan? Só agradecer mais uma vez, né, Ricardo, pelo apoio na realização do estudo e do evento, a Luciana e a Silvia por terem se disposto a ler essa versão em andamento, né, do relatório e virem aqui falar para a gente da sua visão, das suas críticas, e também a todos que acompanharam e debateram com a gente presencialmente ou remotamente. Muito obrigado. Obrigado a todos. Tchau, obrigada. Um abraço.